seres de luz, sejam todas muito bem-vindas a mais uma resenha aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre astrologia e psique moderna. Um astrólogo analisa a psicologia profunda. Então assim, ó, vem comigo, porque eu estou com muita vontade de compartilhar como foi a minha leitura desse material. Primeiramente, então, vou me apresentar quem vai apresentar a resenha, falando um pouquinho sobre o meu contexto com essas temáticas. Então, meu nome é Cíntia Blanc, eu sou terapeuta integrativa e complementar, com graduação em terapias integrativas e complementares. Trabalho já como terapeuta há vários anos, como astróloga também há vários anos. Eu, na verdade, cresci assim no contexto da astrologia. Minha mãe adorava astrologia, embora ela não fosse nem astróloga, nem tivesse nenhuma formação específica, mas a gente estava sempre, ó, com o almanaque do pensamento por cima das mesas, que nem agora, né? Só que agora eu uso de forma profissional, ela gostava de usar como um hobby. Eu gostava de astrologia como um hobby, uma curiosidade mesmo, né? E aí depois que passou o meu retorno de Saturno, vim a me tornar profissionalmente terapeuta e astróloga. Então, vou deixar até um videozinho aqui para te depois conhecer um pouquinho mais sobre como foi essa minha trajetória aí holística. E atualmente estou estudando psicanálise psicossomática, também abordagem junguiana, e foi conectando todos esses temas que eu fui chegar ao trabalho do Danny Rudile, em que eu vi várias obras dele, e por eu estar nesse momento, né, tanto sou terapeuta atuante, atendo com várias técnicas, mas especialmente astrologia, e estar estudando psicanálise, estar estudando Jung, esse livro, quando eu vi ele, realmente quis ler ele na íntegra. Eu tive primeiro contato com o nome do Danny Rudile através desse livro do Stephen Arroyo, anos atrás. Não sei se tem aqui o ano que eu comprei ele. 2018, acho que eu comprei ele, se eu não me engano. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o nome do Dan Rudile, mas aí, desde então, eu só via citações, não tinha lido nenhuma obra completa do Dan Rudile. E eu vou dizer assim, ó, por só isso, já tenho que dizer assim na resenha o quanto é injustiçado estudantes de astrologia, estudantes que têm a intenção, né, de se tornar astrólogos profissionais, e mesmo astrólogos profissionais, outros contatos que eu tenho com outros astrólogos, esse nome não ser muito mais comentado, muito mais estudado. Eu acredito que é sim uma grande injustiça esse nome não ser muito mais popular aí no contexto da astrologia do que ele é, tá? Então, nesse sentido, eu vou te trazer aqui uma biografia falando um pouquinho do Dan Rudile antes de ir para os comentários desse livro em específico, porque, como eu disse, eu acho que ele deveria ser muito mais conhecido, tá bom? Por este motivo, eu quero te passar aí uma biografia, uma ligeira biografia sobre Dan Rudile, porque eu acho que é realmente muito importante a gente conhecer esses grandes nomes das terapias de forma geral e, nesse caso, da astrologia especificamente, tá? Então, Danny Rudile nasceu Daniel Chenevier. Ele nasceu em 1895 e faleceu em 1985. Eu até achei engraçadinho nessa troca. Ele nasceu em 1895 e faleceu em 1985, né? Enfim. Danny Rudile era compositor, ele se graduou aos 16 anos na Universidade de Sorbonne, que é até hoje uma das grandes instituições na Europa. E, além de compositor,
compôs muitas canções belíssimas. Ele também era astrólogo, eram as suas duas principais, né, atuações. Ele também era pintor, pintou algumas obras de arte, também escreveu vários livros de ficção, mas essencialmente essas foram as suas duas principais atividades, como musicista, compositor e também como astrólogo. Mas astrólogo ele vai vir a se tornar mais tarde, tá? Então, aos 16 anos, ele se forma na Universidade de Sorbonne e já começa a trabalhar como musicista, fazer suas composições. E aos 22 anos, ele vai para os Estados Unidos, também para trabalhar como musicista, também se apresentando, só que ele acaba ficando lá nos Estados Unidos, passou por diversas cidades, também passou um tempo no Canadá, e em 1917 ele começa a estudar a filosofia oriental, mais especificamente ele começa a se conectar com o Zen, tá? Isso foi algo muito importante, algo de muito destaque assim na vida do Danny Rudaio. E em 1920 ele então tem contato agora sim com a astrologia e também com a abordagem junguiana, começa a estudar Jung e começa a tecer várias relações entre a astrologia e também a psicologia profunda, psicologia analítica, que é o nome dado à terapia junguiana, tá? Ele, em 1930, ele se casa com Marla Otento, que tem conexão com a teosofia, e ele teve uma vida de grande produtividade, tanto da parte da música, escreveu compôs muitas músicas, e também na astrologia. Então ele iniciou as publicações na área de astrologia em 1936 com o livro Astrologia da Personalidade, que até hoje é muito conhecida, muito utilizada essa obra, tá? Ele trouxe, através das suas obras, uma grande mudança, assim, de paradigma até na época da astrologia, né? Então ele uniu também muito a astrologia e o esoterismo, embora não esoterismo num sentido de ocultismo, não num sentido de coisas escondidas, de mensagens subliminares, de coisas só para iniciados, não. Mas no sentido de conectar diversos saberes mesmo mais holísticos, vamos dizer assim, né? Ele iniciou então a sua abordagem com a astrologia, chamando de astrologia harmônica. Posteriormente, ele renomeou essa sua abordagem de trabalho como astrologia humanista. E aí ele publicou 6 livros com esse título, com esse nome, enfim, da sua abordagem, a astrologia humanista, que foi até o ano de 1976. Posteriormente, ele renomeia a sua abordagem como astrologia transpessoal. Então, a partir de 1970, as obras de Danny Rudaio recebem esse nome de astrologia transpessoal, que aí conecta-se também com a ideia da nova era, principalmente trazida por vários esoteristas, mas a Alice Bailey principalmente. Nova era, consciência planetária, então todos esses acabam sendo temas que depois vão ganhar um grande destaque aí na obra do Danny Rudaio, tá? E o que é muito importante assim a gente observar é que vários astrólogos da atualidade se utilizam de ensinamentos trazidos por Danny Rudaio, conceitos de Danny Rudaio. Tanto esse exemplo que eu trouxe do Stephen Arroyo, como a própria Liz Green. Aqui. Liz Green também. Esse aqui é um dos livros que eu tenho dela, mas muito citado pela Liz Green. São
fortemente influenciados por Danny Rudisell, e é muito fácil tu abrir alguns livros desses, como desses dois grandes nomes que eu falei, que acho que atualmente na astrologia mundial, acho que é um dos dois principais nomes, a Liz Green e o Stephen Arroyo. É muito fácil tu abrir alguma obra deles e encontrar uma citação do Danny Rudisell, tá? Então, muitos conceitos que até hoje parecem lugares comuns quando a gente estuda astrologia, na verdade, alguns anos atrás não era, e foi Danny Rudisell que trouxe essas abordagens. Ao longo de toda a sua vida, Danny Rudisell foi muito ativo em publicações, então tem mais de 1000 artigos escritos em revistas especializadas, periódicos especializados da astrologia, assinados por Danny Rudisell, até colocando assim um parênteses, né? Ai, mas por que ele mudou o nome dele de Daniel Chenevier para Danny Rudisell? Foi nesse momento que ele teve o contato, acabei esquecendo de falar antes, mas foi nesse momento que ele teve contato com a filosofia Zen. Ele acabou criando esse nome, mudou de Daniel Chenevier para Danny Rudisell. Então, o Rudisell, ele é um cognato de várias palavras em sânscrito, mas essencialmente baseado no nome Rudra, que é o deus Rudra, filho de Brahma, e é a divindade relacionada ao vento, aos trovões, às tempestades. Então, só para te conectar aí dessa mudança do nome dele, né? Mas todas as obras de astrologia, ele sempre escreveu com o nome Danny Rudisell, tá? São mais de 20 livros de autoria de Danny Rudisell sobre astrologia. E aqui vem também, né, uma injustiça, né? Os livros do Danny Rudisell no Brasil, eles foram publicados todos após a morte do autor. Então, foi realmente só lá no fim dos anos de 1980 que começou a ser traduzidas as obras de Danny Rudisell. Foi a própria editora Pensamento que fez que trouxe as obras, né? Fez as traduções dos livros de Danny Rudisell, e até ali o meado dos anos de 1990, 95, 96, ainda fez algumas publicações, reimpressões, mas já faz muitos anos, algumas décadas, que não temos novas edições, tá? E aqui essas edições também só foram ser trazidas, né? Então só houve essas traduções dos livros do Danny Rudisell e de vários outros também, né? Astrólogos de grande renome lá fora, porque os astrólogos brasileiros começaram, enfim, a se unir e a fazer eventos e a pedir realmente materiais nesse sentido. Mas atualmente não temos novas edições, reimpressões desses livros, o que torna obras raras. Então, é bem fácil tu procurar algum livro impresso mesmo do Danny Rudisell e eles estarem por 300, 400, 500 reais um livro impresso. Então isso acaba fazendo com que realmente as versões em PDF, as edições digitais, acabem se tornando mais comuns, né? Que foi o meu caso, em que eu fiz a leitura desse material em PDF utilizando o Kindle. Então, passada essa apresentação aí do Danny Rudisell, vamos ao livro em si, Astrologia e Psique Moderna. Um astrólogo analisa a psicologia profunda. Eu vou colocar aqui o desenhozinho da capa original, porque aqui acho que vai ficar ruim de vocês verem, mas aí eu vou colocar aqui só para vocês terem essa referência, tá? Então, essa edição que eu tenho, que eu fiz a leitura ali em PDF, ela é da editora Pensamento. Essa edição que eu tenho ali em PDF é do ano de 1993, mas originalmente ela foi publicada nos Estados Unidos no ano de 1976, tá? E quais são os assuntos, então, que
fala esse livro, Astrologia e Psique Moderna, a própria astrologia moderna, né? Então é até importante colocar que ele não era um autor da astrologia tradicional, né? Na verdade, ele foi um grande nome aí dessa desse novo olhar da astrologia, que atualmente a gente chama de astrologia moderna, em que uma das características da astrologia moderna é justamente isso, essa conexão com os aspectos terapêuticos, com a psicologia, com outras áreas do conhecimento, outras abordagens, tá? Esse livro ele também fala muito de psicanálise, então embora até o título dele fale que ele vai tratar de psicologia profunda, que aí a gente liga a Carl Jung, ele fala muito de outros autores da psicanálise. Então, psicanálise acaba sendo também um outro tema correlato que anda em paralelo nesse livro. E a própria psicologia profunda, a abordagem junguiana, claro que é essencialmente o tema, né, que permeia a maior parte do livro, tá? Mas eu tenho que fazer essa ressalva, tá bom? Então, assim, primeiras ressalvas, né? Tenho duas ressalvas importantes. A primeira delas é que esse livro, ele de fato não é um livro para iniciantes, tá bom? Então, se tu por acaso tá aí começando a estudar o teu próprio mapa, tu tá começando a entender o que são as casas, para que é o que fala cada planeta, tá ainda tentando entender o que são os aspectos, enfim. Esse livro, de fato, ele não vai ser para ti, porque ele já parte realmente, assim, do ponto que essas questões básicas tu já sabe. Então, ele não vai explicar o que é um conceito de uma casa 5. Ele não vai explicar o que um Saturno fala. Ele vai nomear, vai citar os planetas e o entendimento dele e como ele acha que determinados posicionamentos vão se expressar através desse olhar da astrologia, da psicanálise, da abordagem junguiana. Mas, de fato, a linguagem já é considerando, ó, tu já sabe o básico, eu vou colocar aqui o meu olhar, vou colocar aqui a minha interpretação. Se tu nem sabe qual é a essência do planeta, a essência da casa, a essência do signo, a essência dos aspectos, tu não vai entender nada, tá? Então acho que é bem importante colocar isso. Não é um livro para iniciantes, certo? Outro ponto é que ele também não considera um livro para iniciantes em psicanálise nem em psicologia junguiana, tá? Em psicologia profunda, porque ele vai trazer vários nomes da psicanálise, vai correlacionar também várias teorias, vai citar alguns pontos. Se tu não sabe absolutamente nada de Freud, nada de Jung, nada de Adler, por exemplo, tu vai ficar talvez meio perdido ou tu vai acabar pulando partes que são muito importantes, tá? Então aqui até quando eu comentei antes que ele fala muito até de psicanálise para um livro que se propõe, né, de falar no seu título, né, de psicologia profunda, né? Esse acaba sendo, acho que até um ponto negativo, assim, do livro, né, porque ele fala muito de outras teorias além da psicologia profunda. Então acaba sendo um pouquinho aí de uma propaganda enganosa. A gente acha que só vai encontrar Jung no livro, encontra outra galera. Então ele fala bastante de Freud, ele fala bastante de Adler, principalmente Freud, né? Mas fala também de Adler, fala também de Kunkel. Então tu vai encontrar essas outras pessoinhas ali citadas no livro, tá? E então esse acaba sendo até um ponto negativo, tá? O que acaba te puxando para. Se tu não sabe nada desses autores, tu vai acabar tendo que fazer uma pausa para dar uma pesquisada quem eles foram. Ou então, o que seria mais aconselhado, tu ter uma noção já geral desses principais autores aí ligados à psicanálise, tá bom? Pontos positivos, né, que o livro tem, muitos, né? Eu acho que
Um dos pontos até que me atraiu assim muita atenção já nas primeiras páginas, eu gostei bastante de mapas que ele analisa. Então, até quando eu coloquei assim do que ele fala muito do Jung, fala muito do, principalmente do Jung, mas fala muito de Freud, por exemplo, né? E aí ele analisa o mapa deles. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Inclusive, quem conhece aí a história, né, os capítulos da história de Jung e Freud, é bem interessante porque ele faz também uma análise, uma sinastria do mapa dos dois. E aí ele traz ali algumas interpretações bem interessantes sobre conflitos entre os dois, sobre também similaridades entre os dois, né, aproximações entre os dois. Então aqui, por exemplo, o primeiro mapa que ele analisa, já nas primeiras páginas do livro, é o mapa do Freud. Então aqui é o mapa do Freud. E ele analisa também o mapa do Jung, analisa também o mapa do Adler. E aí é muito interessante ele, aqui por exemplo é o mapa do Alfred Adler, que acabou também se distanciando da abordagem freudiana inicial e criou a sua própria abordagem também. E aí ele faz esse estudo, né, da abordagem freudiana conectada com o mapa de Freud e até ele faz assim umas análises bem interessantes que o próprio Freud fala, né, assim do psicanalista como alguém que faz ali um corte profundo e exato e muito pontual, e ele conecta isso com alguns pontos também do mapa do Freud que super se relacionam. Então ele conecta também, por exemplo, Adler, por ter criado também a sua abordagem, saindo, enfim, da abordagem freudiana clássica, o que tem no mapa ali do Adler que puxou ele para outros lados, Jung a mesma coisa. Então eu achei isso muito, muito bacana, muito bacana. Achei assim as interpretações muito interessantes, muito interessantes. Então para quem é estudante aí de astrologia, quem é profissional da astrologia, com certeza vai ser bem bacana observar essas análises ali que ele faz, tá? Um ponto também óbvio, assim, da gente comentar a questão da relação da psicologia com a psicanálise, né? Que poucas obras trazem essa abordagem. Até existem alguns livros, eu já achei uns 2 livros que no título, subtítulo, enfim, se nomeiam, né? Fazendo essas correlações entre astrologia e psicanálise, e que também são obras raras, são relações que foram tecidas lá nos anos 70, 80, e aí hoje não são mais trabalhadas, não se vê mais muitos materiais com relação a esse. E então poucas obras fazem essa relação direta entre essas duas áreas e que eu, como terapeuta, como astróloga, acho que tem muita relação mesmo, tá? Ele também traz uma astrologia focada no desenvolvimento pessoal, inclusive o Daniel Rudisell utiliza um termo que é a autoeducação, em que ele fala sobre a astrologia servir como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que na verdade super se conectaria com a ideia que a gente tem hoje de autoconhecimento. Ele também se utiliza da expressão autorrealização, que também foi uma expressão assim bem comum assim nesse período ali do auge, vamos dizer assim, do esoterismo, né, dos grandes esotéricos lá dos anos 60, 70 mesmo. Então, essa abordagem dele focada no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, em realmente utilizar o seu mapa como uma ferramenta para, de fato, identificar bloqueios que ela tem, potencialidades e conseguir explicar aí muitas coisas do porquê que elas dão certo ou não dão certo, enfim, na sua vida. Então, essa abordagem da astrologia que o Dan Rudisell faz é fascinante, é muito interessante. Ele traz informações muito
pontuais. Vou te ler aqui, por exemplo, um trecho em que ele dá, assim, também alguns entendimentos dele sobre alguns planetas e que, para o trabalho do astrólogo, é fascinante. Então, te lendo aqui um trecho, ele fala o seguinte: Saturno simboliza as operações da lei de diferenciação individual, o karma do indivíduo. Ele define a estrutura orgânica permanente do corpo, o esqueleto, e também a estrutura do ego. Enquanto o ego dominar como centro da personalidade, e enquanto os planetas remotos, Urano e Netuno, não conseguirem desafiar e dissolver o domínio saturnino sobre a personalidade, Saturno irá controlando a liberação de energia solar ou espírito universal, através de formas periodicamente construídas pela Lua, as estruturas psicológicas regidas pelo ego do corpo e da consciência. O desafio do inconsciente coletivo, a consciência centralizada em torno do ego, opera principalmente sob o poder de Urano. Olha que interessante essa leitura aí que ele faz, né? Mas enquanto Urano é desafiante, a energia liberada pelo desafio é também descarregada pela Lua. Toda a energia vital vem essencialmente do Sol, mas é liberada pela Lua, numa forma diferenciada. Então, aqui é só para te dar aí um contexto de algumas conexões que ele faz entre animos, inconsciente coletivo e os arquétipos. Ele fala também sobre a individuação lá trazida pelo Jung e conectando isso tudo aos aspectos astrológicos. Então aqui, por exemplo, ele faz uma análise sobre o mapa do Jung, do Carl Jung, muito interessante. Aqui, por exemplo, ele analisando os aspectos formados no mapa do Carl Jung. E aqui ele faz também uma análise, ele faz uma análise bem profunda, mas eu coloquei aqui como um destaque um ponto que ele faz sobre o mapa do Carl Jung, em que ele diz o seguinte: o mapa de Jung pode ser visto como uma fórmula notável para a integração da personalidade. E se agora examinarmos mais de perto os elementos relacionados desta fórmula, também encontraremos um equilíbrio de forças, por mais interessante no que concerne ao relacionamento entre o ego e o inconsciente. E aí ele fala muito sobre o mapa do Jung e esses processos de luz e sombra que o próprio mapa do Jung já aponta, que é um tema também da terapia junguiana. Então, é muito interessante essas análises que ele faz também. E aqui, vou te trazer aí uma breve citação de uma correlação que ele faz do mapa do Jung e do Freud, que eles têm aí muita história para contar, que até hoje a relação dos dois, né, tem assunto, gera filmes, gera séries, gera livros, né? Mas vamos à análise então do mapa do Jung e do mapa do Freud. Olha só. O Sol de Freud está situado no mesmo grau da Lua de Jung. E existe um relacionamento por demais significativo entre os agrupamentos enfatizados de planetas em touro nos dois mapas. Nós podemos ver que os horizontes natais dos dois mapas são idênticos, mas invertidos. O ascendente de um sendo o descendente do outro. Em ambos os casos, Marte, estacionário no mapa de Jung e quase estacionário no mapa de Freud, ocupa uma posição de importância estrutural ou de importância central. Mas, quão diferentes são as implicações destes dois Martes? O de Freud aponta para abismos mais profundos, descobrindo impiedosamente os remanescentes ocultos de frustrações sociais. O de Jung ensina o caminho para as alturas, para uma luta consciente com o problema de educação e reforma social ou regeneração. Freud, o cirurgião da alma,
Jung, o guia espiritual, o guru moderno ocidentalizado, mantendo uma atitude extremamente receptiva diante do universal, dentro do foco saturnino de uma consciência clara e de um ego determinado. Então, assim, ó, inclusive, um dos meus lamentos, assim, por eu não ter esse livro físico, ele estaria cheio de post-its, cheio de folhinhas dentro, anotações e marcações mil, porque o que eu fiz de destaque nesse livro foram muitos destaques. Eu achei assim, ó, fascinante realmente a abordagem do Daniel Rudhyal, e provavelmente trarei mais resenhas dele, porque sigo aí fazendo outras leituras. Agora estou fazendo umas leituras de uns artigos, que aí são menorzinhos, né, os artigos, mas sigo estudando Daniel Rudhyal e isso vai também com certeza impactar muito no meu trabalho como astróloga, né, no meu olhar a partir de então dos mapas. Então, para quem que eu indicaria esse livro, Astrologia e Psique Moderna? Para quem tem interesse, enfim, nas duas temáticas, né? Se tu gosta muito de astrologia ou é astrólogo, enfim, mas gosta de uma abordagem tradicional, tu não vai te conectar com o livro. Ele é essencialmente realmente de uma abordagem de astrologia moderna, tá? Assim como se tu não tem um olhar, um gosto, enfim, pela abordagem mais terapêutica, mais conectando, né, psicologia, psicanálise, psicoterapia junguiana, enfim, com outras áreas, né, com o saber da astrologia também, tu também talvez não vá te conectar muito. Então, a indicação desse livro é para quem realmente gosta muito das duas temáticas, astrologia e psicanálise de forma geral, mas especificamente a psicologia junguiana, tá bom? Assim como, né, aquele astrólogo que tem um desejo de trazer aí um olhar e uma abordagem mais terapêutica mesmo para os seus atendimentos, para os seus estudos, também quem é estudante de astrologia e não quer focar nos aspectos de previsões. Eu também não tenho essa abordagem com a astrologia. Eu gosto muito mais de olhar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma técnica terapêutica, do que necessariamente com previsões, né? E é essa abordagem também do Daniel Rudhyal, olhar a astrologia como uma ferramenta da pessoa usar no seu dia a dia para o seu desenvolvimento pessoal, tá? Então, meus amores, acho que eram essas as considerações. Falei bastante do livro, trouxe aí bastante comentários, mas realmente foi um livro assim que me marcou bastante. Acho que eu demorei demais até para ler um livro dele na íntegra. Como eu disse antes, eu só li pequenos textos ou então citações dentro de outros livros e não li ele na íntegra. Então, gostaria que outros astrólogos e outros estudantes também de astrologia não demorem tanto para ler esse tipo de material, ler essas abordagens, especialmente os livros, né, do Daniel Rudhyal na íntegra, para a gente ir ali direto na fonte. A gente muitas vezes acaba ficando nas obras mais recentes, né, busca por publicações que sejam mais atuais, o que está sendo publicado agora, quem são os autores, astrólogos, terapeutas agora, e a gente acaba esquecendo do quão pode ser surpreendente a gente revisitar uma teoria lá de 50 anos atrás, né? E ver que, na verdade, muita coisa até que a gente vê atualmente de autores de agora, na verdade, são um pouquinho mais, foram acrescentados ali um pouquinho mais de detalhes, mas que a essência está em outros autores. Então, meus amores, espero que tenham gostado aí dessa resenha, tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da vida desse astrólogo e, por favor, coloquem aí suas dicas
de livros, como materiais, oráculos, enfim, que vocês gostariam de ver resenha aqui no canal. Um grande beijo, meus amores. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir aí esse vídeo que ajuda bastante aqui o canal. Beijos e vamos nos vendo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.